Olá pessoal, hoje eu vou fazer pão integral caseiro e eu quero compartilhar com vocês a receita. Então, para este pão nós vamos precisar de fermento biológico, é diferente do fermento químico para bolo. Você encontra tanto em porções individuais em saquinho, como você encontra potinhos maiores. Vamos precisar de farinha de trigo branca. Hoje eu vou usar a farinha de trigo integral e os flocos de aveia grossos. De sementes hoje vamos usar a semente de girassol, semente de linhaça e semente de gergelim branco. De especiarias hoje eu vou utilizar o gengibre em pó e o açafrão em pó. Precisamos também açúcar e eu utilizo açúcar mascavo, óleo vegetal, eu estou usando hoje o óleo de girassol e sal, eu uso o sal rosa. Água morna, na temperatura de que você coloque o dedinho, o minguinho e seja suportável para a pele. Então, para um pão, nós precisamos uma colher de sopa de fermento em pó, ou seja, um saquinho, um sachêzinho de fermento. Eu vou fazer 2 pães, então eu vou colocar 2 colheres de sopa de fermento, 2 sachêzinhos. Para cada pão eu utilizo 300 ml de água morna. Então, como são 2 pães, nós vamos usar 600 ml de água. Mas antes, eu já vou temperar. O açúcar ajuda na fermentação do pão. Então, nós já vamos colocar o açúcar para ajudar o fermento a crescer. 2 colheres de sopa para cada pão de açúcar. Portanto, como são 2 pães que eu estou fazendo, vamos colocar 4 colheres de sopa. O sal eu deixo por último, porque o sal ele impede a fermentação, então eu deixo para depois. Nós vamos colocar a mesma porção de óleo, que são 2 colheres de sopa de óleo para cada pão. Então, como são 2 pães, eu vou usar 4 colheres de sopa. Sementes, eu coloco um punhado de semente para cada pão. Por exemplo, assim, um punhado de semente de gergelim. Então, vamos colocar 2 punhadinhos. Um de semente de girassol. Então, são 2 punhados. E linhaça. Eu estou usando a linhaça dourada. A linhaça é sempre importante colocar junto no crescimento do fermento, porque em contato com a água morna, ela vai liberando aquela goma que ajuda a dar liga no pão e substitui muitas vezes os ovos nas receitas veganas. Nós vamos usar o açafrão em pó. Então, vou colocar assim meia colher de sopa de açafrão. E vou colocar o gengibre em pó, que dentro da visão ayurvédica, o gengibre em pó, ele ajuda a fazer com que o trigo seja melhor absorvido pelo nosso organismo. Ele é o antídoto do trigo. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Você pode variar as especiarias. Você pode colocar cravo em pó, noz moscada, pimenta do reino, a especiaria que você quiser. Aqui já tem 600 ml de água morna. Então, agora, com esses ingredientes, eu já posso colocar água morna. Dou uma
mexidinha delicada. E enquanto o fermento cresce um pouquinho aqui, eu já vou guardar esses ingredientes aqui pra gente ter lugar para sovar a massa. O fermento já está começando a crescer, ele levanta uma espuma na superfície da água. Então, vamos deixar crescer um pouquinho mais. E assim, você pode variar as farinhas. Sempre é preciso usar um pouco de farinha branca para dar liga no pão. Mas no lugar da farinha integral, você pode colocar farinha de centeio, farinha de milho, farinha de arroz. Então você pode variar. Hoje eu escolhi a farinha integral e os flocos de aveia. Eu costumo usar assim na proporção de uma porção de farinha branca para uma da integral, para uma da outra farinha. E assim eu vou fazendo, coloco uma de branca, uma de integral, uma de branca, uma integral. Então vamos aguardar um pouquinho mais o fermento crescer. Então a diferença de você comer um pão integral para um pão de farinha branca é que os carboidratos são mais complexos, tem mais fibras. Normalmente temos o hábito de comer pão no café da manhã, então essas fibras podem auxiliar nesse período de eliminação, ajudar no peristaltismo intestinal e é um alimento mais saudável, sempre preferindo, é claro, as farinhas e os produtos orgânicos. Bem, vamos colocar o sal, tá demorando um pouquinho para crescer. O ideal é que levante bem aquela espuminha em cima para começar a fazer o pão, mas nós já vamos começar. Então vamos colocar um pouco de sal e eu vou colocar assim, para esses 2 pães eu vou colocar meia colher de sopa de sal. E aí vamos começar a colocar a farinha, como eu falei, na proporção de uma branca para uma integral. No início eu mexo com a colher. Farinha integral fina, moída fina. Você pode pegar a moída média também para misturar com a farinha branca. Então eu coloquei aqui 2 conchas de 2 porções de farinha branca e 2 de integral. Já vou dar uma mexida. Sempre lembrando que quando estamos na cozinha, é bom adotar uma atitude mental positiva, amorosa, de contemplação, de unidade com o alimento, de gratidão e de silêncio. Assim o alimento vai ficar energizado, vai ganhar qualidades extras. Certo? De novo, uma de branca, vou colocar já aqui, uma de aveia, vamos colocar 2 de aveia e 2 da branca. Você pode variar também, você pode colocar menos da branca se você deseja um pão mais integral. Nessa proporção ele vai ficar um pão mais crescido
e mais fofo. As sementes dão um sabor especial ao pão, deixam ele também mais nutritivo. E lembrando que no mundo vegetariano, as oleaginosas, junto com cereais e leguminosas, elas formam a cadeia completa de aminoácidos, então elas formam a proteína. Você comer um pão integral assim com melado, por exemplo, você tem uma refeição bem proteica. É importante a massa do pão não esfriar. De aveia, hoje eu vou usar só isso. Agora vamos ficar aqui com a farinha branca e a integral. Daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa. Mantendo sempre a massa quentinha. Ó, já dá para começar a mexer com a mão. Sempre lembrando de aproveitar tudo, não desperdiçar. Isso também é uma virtude na cozinha. Aproveitar o máximo do alimento. E aí você começa a mexer com a mão. Movimentos redondos. A massa tá quentinha. Daqui a pouco ela vai para a mesa. Aqui vai render 2 pães grandinhos. Depois até eu vou pesar para falar para vocês o quanto rende um pão feito nessa proporção de 300 ml de água para 1 colher de sopa de fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, um pouco de sal, especiarias, uns 3 punhadinhos de semente para cada pão. Então vamos arredar. A minha mesa aqui é um pouquinho pequena, mas damos jeito, ó. Então com a farinha você descola essa parte que está grudada no recipiente. É muito bom você poder comer um pão caseiro, integral. A qualidade é bem diferente dessa que encontramos nas padarias. E essa receita é a receita que eu faço há 30 anos. Eu aprendi quando eu tinha 19 anos de idade, com o meu irmão mais velho, quando ele vendia pão. E de lá pra cá eu uso só essa receita. Às vezes eu vario um pouquinho, como eu falei, a especiaria, as sementes, a farinha, mas sempre nessa proporção de água, fermento, açúcar, óleo e sal. Não precisa ovo, não precisa leite, não precisa nata, não precisa manteiga. Bem vegetariano. Você vai juntando. Daqui a pouquinho a massa fica bem homogênea. E aí a gente consegue trabalhar ela um pouco mais. Quanto mais você sovar a massa, melhor. O ideal é que a gente coma alimentos frescos. Mas eu gosto de fazer já 2 pães para aproveitar a mão de obra, o tempo. E aí um eu congelo. Vai juntando as farinhas, né? Vai amassando. O ideal é que a massa descole da mão.
Não fique pegando na superfície nem na mão, mas também ela não pode ficar tão dura. Ela tem que ficar macia. E o ideal é que você sove ela até ela começar a explodir. Então você amassa e ela faz plof, plof. Não tem erro. Depois você vai deixar a massa crescendo em um recipiente coberto com um paninho de algodão. De preferência que o recipiente ou o paninho sejam vermelhos para ajudar na fermentação. Ó, agora eu vou começar a fazer esse movimento com o pão. Eu faço um rolinho. Minha mesa aqui não é tão firme. Faço um rolinho. E enrolo novamente. Até ficar um rolinho de novo. Um bom exercício para os braços. Já tá dando calor. Ó. De novo enrola. Essa é uma boa maneira de sovar o pão com a mão. Faz isso umas 8, 10 vezes, já é suficiente. Tem quem faça o pão e já coloque ele na forma. Eu gosto de deixar ele crescer na bacia e depois eu sovo ele novamente, se precisar, dar uma enfarinhada na mesa para que não pegue na mesa. E aí sim eu coloco na forma, deixo crescer uma segunda vez. E quando ele tiver crescido pela segunda vez já na forma, aí eu vou colocar assar. Colocar assar, para essa receita de pão, para cada pão, eu coloco o forno a 250 graus nos 10 primeiros minutos. Não precisa ser pré-aquecido. E nos próximos 30 minutos eu coloco a 200 graus. Normalmente não precisa mais do que esse tempo. Como eu gosto da casca macia, ao tirar do forno, eu enrolo ele num pano, cubro ainda com plástico, mais um paninho por cima do plástico, e aí a casquinha vai ficar macia. Mas tem quem goste dela mais crocante, então deixa o pão esfriar no tempo, assim, no ar. Não sei se vocês conseguem ver, mas esses floquinhos brancos maiores, isso são os flocos de aveia. Vê que como eu coloquei açafrão e gengibre em pó, o pão fica mais amareladinho. Ainda não tá fazendo plof-plof a massa, soprar mais. Queremos um pão bem macio. Em dias frios precisa mais tempo para a massa crescer. Em dias quentes, menos tempo. Quando colocar a massa a crescer,
não fica mexendo no pão. Deixa ela lá num cantinho, sozinha, e ela faz o trabalho dela. Ah, já tá explodindo. Já tá fazendo pof, pof. Então já tá no ponto da gente colocar crescer. Só por garantia, eu vou enrolar mais uma vez para ouvir de novo o barulhinho. Isso. Aqui, recipiente. Pãozinho quietinho para crescer. Cobre com um paninho e tudo certo. Depois eu vou postar a fotinho dele para vocês verem como ele cresceu. E depois eu vou sovar ele novamente para aí sim colocar na forma. Esperar ele crescer novamente para depois assar, ok? Eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês experimentem essa receita, porque realmente fica um pão muito delicioso. Gratidão.